Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o canal Teologia Hoje. Eu estou passando por aqui para mais uma edição do nosso Lendo Hoje. O Lendo Hoje é um programa que tem um duplo objetivo. O primeiro é convidar a leitura. Aqui a gente apresenta alguns textos e estimula você a ler esses livros, adquirir quando você puder, dando detalhes importantes desses livros, mas também a gente ler juntos. Nós já lemos 2 livros aqui nesse nosso quadro, nesse programa. Nós já lemos o livro Quando a Alegria Não Vem pela Manhã e o Discípulo Radical. Então, o que temos aqui é uma rede de leitura. Eu quero convidar você a participar dela. Hoje nós não vamos ler, hoje nós vamos apresentar um livro. Com certeza você vai gostar desse livro. Você gosta de ler a Bíblia? Além de ler a Bíblia, você gosta e quer entender a Bíblia com mais profundidade? Você já superou isso de imaginar que o conhecimento das Escrituras é apenas para teólogos e teólogas, pastores, pastoras e missionários? Você pode também se aprofundar no estudo das Escrituras? Então esse livro vai te ajudar nisso e eu quero, de alguma maneira, colaborar com você. Antes, porém, se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, por favor, se inscreva, você não paga nada por isso. Ative as notificações, aí você será avisado ou avisada de cada inserção que a gente faz aqui. E também compartilhe o link com seus familiares e amigos e não esquece de deixar o seu like, tá bom? A gente volta já já para apresentar o livro de hoje. Então, o livro que nós queremos apresentar para você é esse aqui, Para Estudar a Bíblia, Abordagens e Métodos. Esse livro teve a organização de João Leonel e Marcelo Carneiro. Eles estiveram conosco em um dos nossos programas aqui no canal. Eu vou colocar aqui na parte superior um card. Você que não pôde assistir aquela entrevista vai poder assistir. Esse livro ele é bem estruturado, ele tem um material muito bom, a diagramação do texto ela é muito boa e as fontes, ou melhor, a fonte, né, utilizada para o texto base é uma fonte que tem um tamanho razoável e também uma fonte para fazer uma leitura clara. Esse tipo de material aqui das folhas é um tipo de material que ajuda na leitura. A leitura ela não fica cansativa, né? Então, assim, do ponto de vista da estrutura física desse texto, ele é muito bom sob essa perspectiva da sua estrutura. E pensando um pouco em conteúdo, nós temos o livro dividido em 2 partes. A primeira parte são os aspectos gerais, a segunda parte nós encontramos aqui abordagens específicas, e aí eu vou mostrar para vocês cada capítulo desse aqui, o título, né, de cada capítulo, para que você possa ter ideia do que é que o livro se propõe. No primeiro capítulo tem um estudo sobre os métodos histórico-gramatical e histórico-crítico de interpretação bíblica. São 2 métodos importantíssimos, muito utilizados até hoje. A Reforma Protestante, por exemplo, o método histórico-gramatical, teve um papel importantíssimo naquele movimento do século XVI. Então você vai entender como é que funciona o método histórico-gramatical e o método histórico-crítico, que é um método que veio posteriormente, né, como resultado de um processo do avanço na pesquisa bíblica, a utilização de novas ferramentas para ler o texto bíblico. Então esse capítulo ele é muito bom. O segundo capítulo fala sobre as edições, né, da Bíblia e essa ideia do texto original, as línguas originais do texto grego, hebraico e os processos de tradução, sobretudo para a nossa língua, para o português. Esse é o objetivo do capítulo 2. O capítulo 3 fala uma discussão sobre o cânon, a função hermenêutica do cânon. Olha, esse capítulo ele é fantástico. Você vai descobrir coisas interessantíssimas aqui nesse capítulo 3. O capítulo 4, para desvendar o mundo bíblico, entre linhas e pressupostos. Depois o capítulo 5, a profetisa, a feiticeira e a lei, análise histórico-social em textos do Primeiro Testamento. E esse capítulo aqui, para além de ser a apresentação
de um tipo de método, né? Você aqui, o método histórico social, ele apresenta também uma espécie de exercício de leitura. Então, não apenas a apresentação de um método, mas o resultado de uma leitura a partir da perspectiva desse método chamado histórico social. É um capítulo também muito bom. O capítulo 6 é sobre a exegese semiodiscursiva, e aí na parte 2 nós encontramos, a partir do capítulo 7, o jeito de falar e o que quer e o que se quer dizer, né? Os gêneros literários do Antigo Testamento. Entender os gêneros literários é um caminho fundamental para se interpretar o texto de maneira mais adequada. Se você não conhece o gênero que está sendo utilizado ali, corre-se o risco, por exemplo, de fazer uma aplicação literalista para um texto que é poético, um texto que é simbólico. Então, entender sobre gêneros vai ajudar você nesse sentido. Capítulo 8, estudo dos gêneros do Evangelho. Então, tem uma abordagem do Antigo Testamento, também uma abordagem do Novo Testamento sobre gêneros e, sobretudo, a questão do Evangelho enquanto gênero literário. Capítulo 9, sobre os livros conversam entre si, né? Esse processo chamado de intertextualidade no estudo da Bíblia. Narrativas bíblicas, formas e sentidos no Antigo e Novo Testamentos. A poesia, poema, versos e hinos nos textos bíblicos. Capítulo 11, um texto muito bem escrito pela Zuleika Aparecida. No capítulo 12, análise retórica aplicada à primeira carta aos Tessalonicenses. Veja que é um exercício de leitura a partir de um determinado método, para você entender o resultado dessa abordagem. E, por fim, o capítulo 13, a metodologia de leitura do Apocalipse de João. Então, você que tem dificuldades em ler o Apocalipse, aqui tem uma sugestão de um especialista nessa área para você ler melhor o Apocalipse de João. Como eu disse, esse livro foi organizado por João Leonel e Marcelo Carneiro, publicado pela editora Recriar. E para mim, assim, um dos elementos mais importantes, por que não dizer, desse texto, é que é um texto, todos os artigos escritos por teólogos e teólogas brasileiros e brasileiras. Então, assim, a gente precisa valorizar os nossos pesquisadores e pesquisadoras. Eles têm dado uma contribuição muito importante para o estudo da Bíblia. Então, você quer crescer no estudo das Escrituras? Você quer aprimorar, não apenas ler, mas também aprofundar os seus estudos? Eis aqui uma boa dica para você para estudar a Bíblia. Na descrição desse vídeo tem um link para você adquirir o livro. E eu quero também, caso você já tenha lido, ou quando você puder adquirir, e depois de ter lido o livro, escreva nos comentários as suas impressões. O que é que você achou da proposta do livro para estudar a Bíblia, abordagens e métodos? Fica aí mais uma dica do nosso Lendo Hoje, é esse convite à leitura, e a gente espera voltar logo para apresentar para você mais um livro, mas também para lermos juntos aqui e ampliarmos essa rede de leitura. Até a próxima.